No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos um novo mês de dezembro. Neste dia 1º, meditaremos a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Oração do dia. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta dizer que Cristo é o Senhor, não basta dizer que é católico, não basta dizer que vai à missa. É preciso testemunhar essa experiência cristã. É preciso colocar em prática a palavra de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que se diz, talvez podemos até falar assim, nem todo aquele que se diz católico entrará no reino dos céus, nem todo aquele que se diz às vezes santo entrará no reino dos céus, que às vezes vive uma santidade de aparência. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai. Quem ouve estas minhas palavras, então é importante estar atento a ouvir a palavra de Deus. Isso serve principalmente quando estamos à Santa Missa. Às vezes estamos dispersos, às vezes também o leitor não lê a leitura antes, às vezes para fazer uma boa leitura. Então precisamos estar atentos à voz de Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, mas não basta somente ouvir, é preciso colocar em prática. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as ventanias, as tempestades, deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Estava construída sobre a palavra de Deus. A sua vida está sendo construída sobre a rocha, que é Deus, que é a igreja, que é a palavra, que é a oração, ou a sua vida está sendo construída sobre a areia? Que quando vinha a tempestade, e a palavra diz isso, quando vinham os ventos fortes, as ventanias, as tribulações, a casa não vai aguentar. Ela vai cair, ela vai ser levada. Por isso a importância da Lexio Divina, da leitura orante da palavra de Deus, de lermos um trecho da palavra todos os dias, neste ano que já iniciou, nesse tempo do Advento, essa primeira semana do Advento que nós estamos. Iniciamos um novo ano litúrgico, ano A, Evangelho de São Mateus. Talvez fica a dica aí para meditarmos o Evangelho de São Mateus neste tempo também, lermos o Evangelho, rezar com o Evangelho de São Mateus, para que possamos crescer na nossa experiência com a palavra de Deus. Temos insistido nesse sentido,
para que voltemos a ler a palavra, a meditar a palavra, para construir a nossa casa sobre a rocha, sobre as coisas que têm sentido. Nós estamos encerrando, então, a conclusão do Sermão da Montanha, nessa passagem do Evangelho. Jesus declara haver uma conformidade perfeita entre a sua palavra e a vontade do Pai. Deste modo, a condição para entrar no reino dos céus é ouvir e praticar as palavras de Jesus, e assim se manifestarão a prudência ou a falta do discernimento do discípulo. O discípulo prudente constrói a casa de sua vida sobre a rocha firme dos ensinamentos de Jesus. Tempestades, ventanias não terão força suficiente para levá-la à ruína. E neste tempo de preparação para o Natal, na expectativa da vinda do Senhor, edifiquemos nossa vida pessoal e comunitária sobre os ensinamentos de Jesus, expressão da vontade do nosso Pai. Que Deus nos ajude, cada vez mais, procurarmos crescer na experiência cristã e assim irmos construindo a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Deus abençoe. Quero convidar a você a rezar comigo, neste momento, a oração de São Patrício, uma oração propícia para este tempo em que estamos vivendo, e que diz assim: levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim falar. Pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoste de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício e de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me nesse dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. E que desça sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, a bênção do Deus que é todo-poderoso e misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembrando que esta oração está no livro O Poder da Oração Sincera. Conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Meu livro é um dos livros que escrevi. Este livro que também nos ajuda a retomada, a ressignificar a vida,
a meditar sobre a história de Jabes, um personagem bíblico que a gente quase não conhece. Fica a dica aí do livro. E esta oração está a partir da página 102 deste livro. Lembrando também, você que me segue aqui no YouTube, se você ainda não me segue, se inscreva no canal, deixe a curtida, compartilhe, mande para mais pessoas, para que possamos levar esta evangelização de um Cristo vivo e vivido a todos os irmãos. Deus abençoe. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas, para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe, que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.